É uma imagem, né? É uma metáfora. Então, o encontro com Deus se dá no espírito através do coração. O encontro com Deus se dá no espírito através do coração. E daí que a verdadeira experiência espiritual seja unificadora porque integra e convoca as diferentes dimensões da pessoa. É aí que a gente queria chegar, né? Em parte. O encontro com Deus se dá no espírito através do coração e aí que a verdadeira experiência espiritual pode ser unificadora, né? Porque ela integra, deveria integrar e convocar as diferentes dimensões da pessoa. E o sentido de nossa vida, aquele caminho do qual estamos falando, não é outro que aquela busca deste lugar do coração. Essa é a vida espiritual, essa é a vida mística. A busca desse lugar do coração. O que é a vida mística? É isso, buscar esse lugar do coração. Então, é tentar, veja, quando eu falava da topologia, que direção a gente está caminhando, estamos caminhando em direção do centro. Do centro de nós mesmos. Unificando nosso ser, que pode unificar nosso ser. Aí precisamente está o coração. Está o coração. Aquele cofre precioso, aquele tesouro precioso, né? Onde podemos custodiar, podemos guardar, né? Podemos manter o espírito. Né? Esse é o centro unificador. O famoso Atman hindu. Né? De fato, o hinduísmo também conhece essa dimensão mística do coração, que tem um nome especial, né? Que chama de Iridaya, mas uma pronúncia que não sei se é correta. Né? Iridaya, sim? Iridaya. Então, esse centro coincide, é muito parecido, corresponde plenamente, porque é algo humano. É algo humano, claro, tem que ter coincidência. Por isso, lembrem-se, Jesus dava tanta importância ao coração. É Jesus que fala do coração. Daquilo que está cheio o coração é que fala a boca. Lucas 6,45. Ou ainda, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Mateus 5:8. Né? Ou ainda nas cartas do Novo Testamento, se menciona com muita frequência o coração. Que aquilo que vocês apresentam, seria a tradução, né? Aquilo que está adornando seu ser, não esteja no exterior, mas que esteja oculto no coração. Aquilo que é incorruptível no espírito, no pneuma, que é doce e sereno. Né? Primeira carta de Pedro 3:4. Ou ainda, e a paz de Deus, que supera todo conhecimento, custodiará, acompanhará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Então, se trata, no fundo, se trata de chegar à unificação de toda a pessoa. Isso, unificar toda a pessoa. Que integre a afetividade, a sensibilidade, o raciocínio, né? Que está além daquela expressão de Pascal, que ainda fica um pouco separado, um pouco dualista. Né? O coração tem razões que a razão não conhece.
É muito conhecida aquela expressão, mas ainda fica um pouquinho dualista, né? Só mente, espírito. Mas, bom, e lá nos ajuda, né? O coração tem razões que a razão não conhece. E, de fato, existe aquilo que poderíamos chamar, é outra metáfora, né? Os olhos do coração. Os olhos do coração. O coração tem olhos que permitem compreender o que os olhos do corpo não conseguem, nem os olhos da razão conseguem. Os olhos do nosso corpo, nem a razão consegue compreender. Acontece que o coração tem olhos que enxergam aquilo que não podem enxergar estes olhos, os nossos, e que a razão não pode compreender. E por isso, eu lembro da citação de Efésios 1:18, né? Peço a Deus que ilumine os olhos de vosso coração, diz. Peço a Deus que ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais qual é a esperança a qual vós haveis sido chamados. Efésios 1:18, né? 1:18. Chegar ao lugar do coração. Esse é o caminho, em direção do centro. Chegar ao lugar do coração, que é dom de Deus. Lembra que o coração é dom de Deus a partir da Escritura. Jeremias, né? É isso. Dar um coração, lhes darei um coração para que possam me conhecer, e desse modo saberão que sou eu o Senhor. Ele será meu povo e eu serei seu Deus. Eles se converterão a mim com todo o seu coração. A conversão implica todo o coração, né? Jeremias 24:7. O coração é o lugar da renovação da aliança com Israel. Colocarei minha lei no seu interior e sobre seus corações a escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias 31:33. Então, este modo de viver é um viver a partir do coração. Essa é a vida espiritual. Viver a partir do coração. Aquilo que nos faz entrar em comunhão. Eu darei a todos um só coração e um só comportamento, de maneira que me venerarão todos os dias para o bem deles e de seus filhos e depois deles. Né? Jeremias 32:39. Então, se trata disso, viver a partir do coração. É possível viver a partir do coração? Eu não digo viver a partir da sentimentalidade, não é isso que estamos falando, mas é outra coisa. Viver a partir do coração é viver integrados. Viver integrados. Né? Porque justamente aquilo. Eu darei para vocês um coração novo. Infundirei em vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Né? Essa é a compreensão do coração nas Escrituras, da antropologia bíblica. Né? Se trata disso, de viver a partir desse coração, unificadamente. Né? Então, para poder enxergar a luz de Cristo, a gente deveria chegar a compreender o intelecto do coração, no coração. O coração tem um modo de pensar. O coração tem uma maneira de compreender as coisas. Né? A mente tem que encontrar seu lugar no coração. Então, a luz de Cristo
pode acender aquele pequeno templo de nossa alma com os raios divinos, né? Aquela luz que é a união e vida com Ele. Né? O sinal de uma pessoa prudente quando ela coloca seu intelecto e toda a sua afetividade é colocada naquele centro que é o coração. Então aí a gente pode chegar a dar aqueles passos. Né? Estamos caminhando em direção do centro. E aí aparece toda aquela tradição oriental, né? Mas da igreja oriental, mas em concreto o Oriente em geral, mas a igreja oriental, que se trata justamente de fazer esse caminho da abertura do coração. Por que é necessário chegar a abrir o coração para ter esse ponto de integração? Porque acontece que o mal espiritual, e eu diria que o mal espiritual contemporâneo se resume a uma palavra grega que os médicos podem compreender muito bem, mas que não tem tratamento médico, que é a esclerocardia. O que quer dizer esclerocardia? O coração de pedra. É isso, o sentido do coração que se torna esclerosado. Claro, um coração esclerosado não poderia funcionar mais. Né? Seria a situação do morto. Né? Mas esse é o mal contemporâneo, a esclerocardia. E todos nós estamos sendo tocados por aquilo, porque temos o coração nesse movimento. E o único modo de sair dessa esclerocardia é abrindo o coração. Isto é a dureza do coração de pedra, aquilo que impede a entrada no mais profundo da gente, né? De nós mesmos. Isso que impede a entrada nos outros. Isso que impede a relação com Deus. Não podemos. Né? Porque a gente olha muito sobre nós, né? É um sinal da esclerocardia, né? Que somos incapazes de olhar no interior, somos incapazes de olhar as outras pessoas e certamente somos incapazes de ter uma relação com os outros e com Deus. Né? Estamos muito voltados sobre nós mesmos. Né? Então, essa caminhada, esse itinerário em direção do centro, né, para aquela topologia espiritual, essa caminhada em direção do centro é uma caminhada em direção da própria interioridade, aquela terra sagrada do coração de cada um, que precisamos um discernimento para conhecer aquelas armadilhas e os inimigos que aparecem ao longo daquele percurso. Claro. Quando estamos caminhando em direção do centro, aparecem muitos inimigos, para usar uma metáfora. Identificar aqueles inimigos supõe um fino discernimento. Saber o que impede chegar ao centro é tarefa espiritual. Nesse itinerário em direção do centro, ao centro, percebemos que o homem, o ser humano, é muito fraco, ainda mais muito vulnerável. Né? E segundo, eu lembro que sempre faço apelo à tradição inaciana, da qual eu me alimento, da qual eu nasci. Segundo a tradição inaciana, a gente, nesse caminho em direção do centro, estamos como sometidos a duas polaridades fundamentais. Quais são? A consolação e a desolação. São duas polaridades fundamentais.
a consolação e a desolação. Santo Inácio define esses movimentos, o primeiro, a consolação, que se expande a pessoa, que faz crescer a pessoa, a consolação faz que a pessoa fique melhor, né? Mais esponjada, assim, mais tranquila, torna a pessoa mais leve, né? O exercício espiritual 316 é definida a consolação, né? Como aquilo que faz que a pessoa seja mais leve, esteja bem, né? Enquanto que o contrário, a desolação, é aquilo que retém, aquilo que paralisa a pessoa, né? Aquilo que paralisa, né? Enquanto que a consolação é aquilo que impulsiona, que é aquilo que empurra, que ajuda a caminhar, a avançar, né? Ao contrário, a desolação é aquilo que retém, que paralisa a pessoa, que impede o crescimento, né? E eu gosto de fazer, como aqui tem vários psicólogos, né? Fazer alguma referência. Tudo isso talvez tenha muito que ver com aquilo que Freud falava quando fazia a distinção ou a diferença entre o famoso Eros e o Thanatos, né? O Thanatos, que resistência também podia ser sinônimo à desolação, a resistência? A desolação provoca a desistência, claro, porque aquele que está desolado está desanimado, ele não tem vontade de continuar. Então não tem valor na caminhada, ou tem? Tem, porque nunca mantemos uma constante, sempre estamos entre duas polaridades. Então, se fosse só consolação, seria muito simples, isso não existe. Então, a vida sempre está indo entre essas polaridades que devemos aprender a discernir. O que é que nos ajuda para avançar? Às vezes, as desolações podem ser sinal para modificar algumas coisas e avançarmos, né? Isso é muito mais, mas não pode ser uma coisa. Ajuda, acho, dentro da caminhada espiritual, a desolação tem uma função, é orientadora, nos ajuda a saber, a distinguir, né? Fazer uma distinção precisa, né? Então, é o mesmo, que a gente sempre está acompanhado permanentemente de Eros, né? E de Thanatos, isto é, das pulsões de vida e as pulsões de morte. Constantemente, é paralelo isso. A desolação é uma pulsão de morte, porque Não sei se posso expressar corretamente, porque eu falo